Finalmente chegou o romance mais esperado da temporada e já começou agradando várias pessoas. Fala galera, eu sou o Lucas, estou aqui para mais um vídeo e finalmente comentando sobre o anime de Kaoru Hana, sobre o primeiro episódio do anime de Kaoru Hana e que chegou nesse último sábado, não oficialmente para o Brasil, porque por enquanto é só para o Japão. O Brasil vai receber em setembro a sua distribuição oficial na Netflix. Só que assim, eu não vou esperar 2 meses para comprar o anime de Kaoru Hana, até porque vai ter vários spoilers no Instagram e no X e eu não quero saber qual anime está por eles. Quero acompanhar o anime para saber se eles estão adaptando de forma digna esse mangá que é muito bom e que já começou adaptando muito bem seu primeiro episódio e que já começou com uma nota muito boa, 8.88 no My Anime List, e que assim, não é pouca coisa não, mostra que o pessoal gostou desse primeiro episódio. Agora se ele vai se manter ou não, vamos ter que acompanhar os próximos episódios e que eu vou estar acompanhando e trazendo vídeo para vocês. Então antes que eu comece a comentar sobre o primeiro episódio, já deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja sobre o anime de Kaoru Hana, Seishun Butayaro ou até Sono Biscuit Doll, e também outros vídeos que eu trouxer aqui no canal. Então bora começar. E bom, comentando sobre o primeiro episódio, eu vou começar a falar sobre a opening, que nossa, eu achei essa opening muito boa, muito linda, e que acertaram em cheio nela, porque ela foca nos personagens que vão ter atenção nessa temporada, o protagonista, a garota, os personagens secundários que recebem um baita foco, até porque tem bastante desenvolvimento de personagens nesse anime, mas eles acertaram em cheio uma outra coisa também, porque boa parte da opening foca na Kaoru, que é a protagonista feminina, e que tem essa cena aí, que na visão do Hintaro, olhando para Kaoru em vários momentos, e que ficou muito boa essa parte, e muito bom focar nela, até porque ela leva a série em vários momentos com a sua pessoa, até porque ela é uma das pessoas que influencia muito o protagonista masculino. E bom, no começo do episódio somos apresentados a duas escolas, a Kikyo e a Chidori. Enquanto a Kikyo é uma escola prestigiada para garotas ricas, a Chidori é conhecida por ser uma escola que contém várias pessoas problemáticas, e uma dessas pessoas que estuda na Chidori é o protagonista masculino. E bom, tem uma cena no começo que aparece os amigos dele sendo importunados por outros dois caras, e que ficam comentando sobre o Hintaro, e que logo depois que o Hintaro chega, eles acabam fugindo de medo dele, porque acabaram se assustando com ele, sendo que ele não fez praticamente nada. A questão aqui é que a aparência do Hintaro aparentemente assusta várias pessoas, e ele também tem a fama de ser delinquente. Na verdade, é um boato que rola aí que ele é um delinquente, e que na verdade não é nada disso, ele é um cara muito gente boa, assim como seus amigos também são, ao contrário de outros personagens, como por exemplo essas duas aí, e que estudam na Kikyo, e que após um deles acabar tentando devolver um lenço que elas deixaram cair, elas acabam falando isso aí, que podem jogar fora porque elas não vão usar mais, até porque eles encostaram nesse lenço, mostrando o ódio que elas têm pelos alunos da Chidori, e que assim, você já vê de início o ódio que essas alunas da Kikyo nutrem pelos alunos da Chidori, mesmo sem conhecer eles, e mostra o preconceito que elas têm com eles, porque para elas, eles são alunos de uma escola problemática, uma escola que só tem idiota. Só que assim, esse preconceito em vários momentos pode servir para o contrário também, porque elas estudam numa escola prestigiada de garotas ricas, então é claro que em vários momentos, alguns alunos da Chidori vão pensar que é uma escola de riquinhas, uma escola de snobs aí, e que nunca vão olhar para eles de outra forma, que sempre vão olhar para eles desse jeito. E bom, depois vamos para uma parte em que o Hintaro teve uma grande surpresa, porque a família do Hintaro tem uma confeitaria e a mãe dele pediu ajuda para ele, e que ele acabou se surpreendendo ao encontrar uma garota com um baita apetite para doce. Quando ela acaba notando que ele estava olhando para ela fica com muita vergonha e quase morre engasgando ali. E depois que ele oferece um copo d'água, ela vai embora sem dizer nada. E bom, é mais um caso que ele acha que ele acabou assustando ela, porque ele acha que a aparência dele assusta as pessoas, até porque já aconteceu várias vezes e várias pessoas falam a mesma coisa. Ele acha que isso é mais um caso, só que a mãe dele fala para ele que a Kaoruko não é assim, que essa garota não é desse jeito, e que provavelmente deve ter sido outra coisa. E bom, nesse episódio, rapidamente falando sobre os amigos do Hintaro, após essa cena, o Hintaro fica muito pensativo sobre aquela situação e sobre aquela garota. E bom, os amigos dele notam que tem alguma coisa com o Hintaro, porque parece que ele coloca uma parede entre eles, parece que ele não consegue se abrir com eles. E que é uma coisa que vai ser trabalhada também, é uma coisa que vai ser trabalhada já nessa temporada, que vai ser bem interessante para a evolução do Hintaro e também dos seus amigos. E bom, já nesse episódio temos uma mudança para ele, porque a mãe do Hintaro foi correndo até ele para falar que a Kaoruko quer ver ele. E ele acaba se surpreendendo quando ela fala que quer pagar um bolo para ele, um bolo da sua própria confeitaria. Só que no final ele não comeu, porque ao ver que na verdade ela estava com mais vontade de comer, ele acabou oferecendo o bolo para ela. E bom, e que assim, não deu para ela esconder o apetite dela, e que no final ela acabou comendo aquele bolo. E bom, nessa parte foi esclarecido que na verdade ela não se assustou com a aparência dele, e que na verdade ela se assustou com o fato de ele estar olhando para uma garota que comeu vários bolos. Foi essa situação que incomodou ela. E bom, nessa parte parece que ela sempre quis conhecer ele, porque ela fala que ela já viu ele várias vezes e que ela queria muito conhecer ele. E bom, nessa parte ele acabou notando, pera, ela não se assustou comigo? Como assim? Ela não ficou com medo de mim? O que aconteceu para ela ter saído daquele jeito? E que ela acaba explicando que ela ficou envergonhada com um garoto olhando para ela daquele jeito, e que foi uma coisa que acabou fazendo com que o seu coração acabasse
acabasse se disparando, ou seja, ela acabou sentindo uma certa coisa com ele olhando para ela daquele jeito, e que assim, já mostra assim, nessa cena, parece que ela já tá apaixonada por ele, parece que na verdade ela já gosta dele, até porque aparentemente ela já viu ele em outras ocasiões, e bom, nessa cena fica explícito aí que na verdade ela já sente algo por ele, só que ele não tá entendendo o que tá acontecendo porque ele nunca passou por essa situação, na verdade ele sempre passou por aquela situação desagradável de alguém julgar ele pela aparência dele, e acaba se assustando sem motivo, então assim, é uma situação nova para ele e que ele não entende isso, e bom, ele se oferece para acompanhar ela, só que ela fala que não precisa, só que antes que ela vá embora, ela acaba falando isso para ele, que em nenhum momento ela acabou sentindo medo dele, que ela fala que ele pode confiar nela, e que essa é uma cena de destaque desse episódio e que estava no trailer, uma cena que foca bem na Kaoruko, e que assim, essa cena dá uma bela thumb aí, e bom, o Rintaro ele nunca passou por essa situação, até porque ele sempre passou por uma situação desagradável, e é uma coisa que ele não está entendendo agora, porque ele sempre sofreu com isso, de acharem que ele é assustador e que ele é um delinquente, só falaram coisas negativas sobre ele, só que ela está sendo o contrário, ela não está julgando ele pela aparência, ela está tentando conhecer ele, e que é uma coisa que ele não está entendendo, como eu disse antes, é uma coisa nova para o personagem, e que após essa parte ele teve um grande choque quando a sua mãe chegou com a caixa de bolo que a Kaoruko estava levando embora, e que estava no chão em frente à confeitaria, e que logo em seguida ele foi correndo atrás dela, e que ela acabou sendo arrastada por esses dois caras que estavam no começo do episódio, e que estavam vendo os dois conversando do lado de fora da confeitaria, e bom, o Rintaro acaba chegando até eles, e ele acaba ouvindo a conversa deles com a Kaoruko, e que eles acabam comentando sobre como o Rintaro é assustador, e sobre os boatos também dele ser um delinquente, e eles ficam falando que o Rintaro vai trazer problemas para ela, e bom, quando parece que o Rintaro vai ouvir mais coisas negativas só que vindo da boca dela, ele acaba se surpreendendo quando ela começa a questionar os dois e perguntar se eles já conversaram com o Rintaro alguma vez, e ela fala uma coisa que deve ser dita para várias pessoas, ela fala para eles não julgar ele antes de conhecer ele, e que isso é uma coisa desagradável, e é realmente extremamente desagradável julgar uma pessoa sem antes conhecer ela. E bom, eles pretendiam usar a Kaoruko para provocar o Rintaro, só que logo depois dela falar isso, eles acabaram mudando de ideia e foram tentar bater nela, até que aconteceu isso aí, o Rintaro acabou protegendo ela, e que logo depois eles acabaram fugindo ao perceber o olhar do Rintaro. E bom, a Kaoruko preocupada com o Rintaro por conta do machucado dele, só que ele fala que esse machucado foi de propósito, porque é uma punição para ele, uma punição para o que ele fez ela passar, e que para ele, essa situação que acabou envolvendo ela, é tudo culpa dele, por conta da aparência dele, por conta do que a sua presença acaba causando, e que ela acaba perguntando como podem achar ele assustador, sendo que é uma pessoa muito gentil. E que assim, nessa parte vemos o monólogo do Rintaro, o pensamento dele, porque na cabeça dele, ele já tinha se acostumado com isso, das pessoas julgarem ele pela aparência dele, só que após ele ouvir essas palavras dela, ele começou a querer ser olhado de outra forma, mesmo que seja um pouquinho, e que logo depois ele acaba deixando ela na estação, e ela acaba falando para ele que ela vai voltar na confeitaria, e que na próxima vez eles vão comer um bolo juntos. E essa cena e essa outra cena de destaque do episódio, que é mais uma cena muito boa, com uma boa animação, focando na Kaoruko, que é uma cena que acaba cravando na mente do Rintaro. E bom, como eu disse antes, ela já tá apaixonada no Rintaro, porque logo depois que ele sai, ela fica se lembrando de como ele segurou ela naquele momento que ele recebeu o golpe daqueles caras, e que assim, nessa parte já mostra que ela sente algo diferente por ele, e que é uma coisa que vai ser trabalhada ao longo da temporada. E bom, a parte romântica dele não começou ainda, mas é uma coisa que vai começar. Primeiramente, tem essa parte aí do preconceito que ele sofre, mas que vai sendo trabalhado ao longo da temporada. Já nesse começo de temporada vai ser trabalhado junto com a Kaoruko e também com seus amigos, e que vão aparecer e vão ter participação ao longo dos episódios. E bom, depois de tudo que aconteceu na noite anterior, o Rintaro não conseguiu dormir e acabou indo cedo para a escola, só que teve uma coisa que ele não esperava, porque ao olhar para o outro lado, olhando para a janela de uma sala de aula da escola da Kikyo, ele acaba se surpreendendo quando vê que a pessoa que estava abrindo a cortina, na verdade, era a Kaoruko, e que foi uma coisa que surpreendeu ele, porque a Kaoruko é uma pessoa muito gentil e está numa escola que menospreza eles. Foi uma coisa que ele não entendeu, e que quando ele viu ela, ele acabou se assustando e fechando a cortina, com a baita surpresa que ele teve, e que é uma parte que vai continuar no próximo episódio, e que vai ser bem interessante de acompanhar, e para ver como vão ficar as coisas, porque ambos são de escolas rivais. Então assim, vai ser bem interessante ver como vai ser a relação deles nesse começo, e também como seus amigos vão ver isso, e que vai ser bem interessante. E que esse episódio não parou por aí, porque além da opening, temos um outro encerramento muito bom, e que dessa vez é um foco na Kaoruko. A Kaoruko é o principal no encerramento, ela é o que teve o foco, e
tá certo isso, porque ela é a waifu desse anime e tem que receber o foco. E que assim, eu tenho que elogiar tanto a criatividade desse encerramento, como também a música, porque essa música encaixou perfeitamente e combinou muito bem com a personagem. Então assim, já nesse começo de episódio, já nesse primeiro episódio, vemos como o Cloverworks caprichou muito bem no começo do anime, que eu espero que continue. Eu espero que o Cloverworks continue caprichando nesse anime e também nos animes de Sono Biscuit Doll e Seishun Tairo, e que merece atenção também. Alguns não precisam de tanta atenção, até porque não tem tanta exigência de animação e direção, mas eu espero que todos estejam bem adaptados. E que assim, Kaoru Hana tem que ter uma boa atenção por conta do tipo de romance, um romance bem sincero sendo trabalhado junto com a evolução dos personagens, e que é uma outra parte que chama atenção, que também tem que ser bem trabalhado, e eu espero que eles façam isso ao longo da temporada. Foi um bom primeiro episódio, gostei pra caramba desse primeiro episódio, e como eu disse antes, eu espero que eles continuem ao longo da temporada. E bom, como eu disse antes, se você quer assistir o anime de Kaoru Hana, acompanhe por outros meios. Se você não quer esperar até setembro, vá para outros meios. Normalmente eu não diria essas coisas, só que não tem jeito, a Netflix está cagando na distribuição de animes aqui. Ela está pegando um bom anime dessa vez e cagando na distribuição, ao invés de lançar semanalmente e que traria uma boa visibilidade, não, ela está atrasando o anime, e não só em uma semana como ela fez em vários animes, não, ela está atrasando em quase 2 meses, e que assim, é um absurdo, e eu não vou esperar para comentar de Kaoru Hana só em setembro não, eu vou comentar semanalmente e eu vou trazer mais vídeos de Kaoru Hana aqui no canal. Então para você não perder nenhum vídeo de Kaoru Hana, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E bom, comente aqui abaixo o que você achou desse episódio e o que você espera para o restante da temporada. Então é isso galera, vou ficando por aqui e falou!